Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do módulo de robótica. Neste vídeo, daremos continuidade às explicações iniciadas no vídeo anterior a respeito dos sensores que serão usados em nosso carro seguidor de linha. Desta vez, falaremos de um sensor que pode ser usado para detectar a distância de um objeto. Ao utilizarmos um componente como esse, podemos pensar em diversos recursos que podem ser incorporados ao nosso projeto, como, por exemplo, fazer com que o carro pare ao identificar um obstáculo ou um semáforo, ou ainda interferir no comportamento de outros mecanismos à medida que o carro se aproxima, como abrir um sinal de trânsito, uma cancela, entre outros. O sensor que estamos trabalhando é o HCSR04. Trata-se de um componente analógico que usa sinais sonoros ultrassônicos para medir a distância entre ele e os objetos. Como esses sinais são emitidos em uma frequência muito alta, acima de 40 mil Hz, eles são imperceptíveis aos nossos ouvidos. A distância máxima de atuação desse componente é de 4 metros e a mínima é de 2 centímetros, ou seja, se o objeto estiver localizado a uma distância superior a 4 metros ou inferior a 2 centímetros, o sensor não será capaz de identificá-lo. O sensor HCSR04 é composto de três partes principais. Um transmissor ultrassônico, que é responsável pela emissão das ondas ultrassônicas que serão refletidas pelos obstáculos. Um receptor de sinal, que é responsável por identificar o eco do sinal emitido pelo transmissor. E um circuito de controle, que é responsável por calcular o tempo entre a emissão e a recepção de sinal. O funcionamento do sensor é bem simples. O transmissor envia o sinal e o receptor detecta se houve o retorno. Caso haja, o circuito de controle calcula o tempo decorrido entre a emissão e a recepção do sinal, chegando assim à distância que o objeto está do sensor. Nessa imagem, podemos observar os 4 pinos do sensor HCSR04. Temos o pino VCC, que no nosso caso deve ser conectado ao pino de 5 volts do Arduino, um GND, que deve estar ligado ao GND do Arduino, e os pinos de controle e leitura do sensor, que é o trigger, que dispara o envio do sinal ultrassônico, e o eco, que faz a leitura de retorno desse sinal. Nessa imagem, podemos observar como é simples a montagem de um circuito utilizando esse sensor no simulador Tinkercad. Precisamos apenas escolher 3 componentes eletrônicos, uma placa Arduino, uma placa protoboard e o sensor HCSR04. Repare nos círculos vermelhos dessa imagem que para escolher o sensor é necessário exibir todos os componentes e não apenas os básicos. Em seguida, certifique-se de escolher o sensor correto, destacado também na parte de baixo dessa tela. Após selecionados os 3 componentes, basta fazer as ligações usando os fios condutores. Aqui podemos observar que o fio condutor verde está conectando o pino 5 volts do Arduino ao VCC do sensor, alimentando assim um componente com corrente elétrica. O fio condutor preto conecta o GND do Arduino ao GND do componente. Já o fio condutor laranja conecta o trigger do sensor ao pino 12 do Arduino. E por último, o fio condutor roxo conecta o eco do sensor ao pino 11 do Arduino. E para testarmos nosso circuito, podemos usar uma programação simples como essa daqui. Na primeira linha do nosso programa, temos a inclusão da biblioteca NewPing. Caso você não conheça, as bibliotecas são usadas para facilitar a vida dos programadores. Afinal, elas já possuem muitas funcionalidades prontas que podemos utilizá-las, nos poupando assim o trabalho de ter que desenvolvê-las. Um exemplo de funcionalidade que usaremos nesse caso é o cálculo da distância em centímetros entre o sensor e o objeto. Mas para usar uma biblioteca na ideia do Arduino, antes precisamos instalá-la, e esse procedimento é bem simples e rápido. Basta clicar no menu Ferramentas e escolher a opção Gerenciar Bibliotecas. A janela que será aberta listará as diversas bibliotecas que estão disponíveis para a IDE do Arduino. Para facilitar nossa busca, basta digitar NewPing no campo de busca, conforme destacado em vermelho na figura, e aguardar alguns segundos que a biblioteca será localizada. Então, caso ela não esteja instalada, basta clicar no botão Instalar. Repare que nesse exemplo a biblioteca já está instalada, por isso o botão de instalação está desabilitado. Pronto!
Feito esse procedimento, basta retornar à janela anterior. Voltando à explicação do nosso programa, nas duas próximas linhas estamos definindo que os pinos 12 e 11 do Arduino estarão conectados ao trigger e ao eco do nosso sensor. Em seguida, definimos que a distância máxima que queremos analisar entre o sensor e o objeto é de 50 centímetros. Essas três definições serão usadas logo em seguida, já que na próxima linha nós iniciaremos o objeto sonar. Trata-se de um objeto da biblioteca NeoPing, que contém a função responsável por fazer todos os cálculos necessários e nos repassar a distância em centímetros que o objeto se encontra do sensor. Mas para isso, precisamos repassar ao objeto sonar qual pino do Arduino está conectado ao trigger e o eco do sensor, além de informar a distância máxima que estamos considerando. Como esse programa é apenas um teste, estaremos usando mais uma vez o monitor serial para visualizar a distância em tempo real que o objeto está do sensor. Para isso, precisamos informar a velocidade de leitura, que neste caso é de 9600. Essa é a única informação presente no Void Setup. E lembrando que ela é necessária apenas para a exibição da informação no monitor serial. Já no método loop, está a programação para imprimir o resultado no monitor serial. Na primeira linha, o delay faz com que o programa aguarde 1/10 de segundo antes de prosseguir com a execução. Isso fará com que o Arduino aguarde 1/10 de segundo antes de realizar a próxima leitura para saber a distância entre o sensor e o objeto. Já nas duas linhas finais, temos a impressão da distância entre o objeto e o sensor na tela do monitor serial, que é realizada através do comando serial print. Nessas duas linhas, é importante entender que a distância entre o objeto e o sensor é calculada apenas utilizando o código sonar.ping_cm abre e fecha parênteses. Ou seja, caso estivéssemos trabalhando em um projeto onde o nosso objetivo fosse, por exemplo, acender um LED, quando o objeto estivesse determinada distância do sensor, tudo o que precisaríamos fazer no loop para identificar a distância seria usar a função sonar.ping_cm abre e fecha parênteses, e a distância seria retornada em centímetros pelo objeto sonar. No nosso caso, a distância será impressa na tela, juntamente com um texto CM. Após compilar e enviar o programa ao Arduino, basta clicar no botão Monitor Serial para visualizar em tempo real a distância que o sensor está do objeto. Aqui está um exemplo da impressão realizada no monitor serial. Com isso, chegamos ao final dessa série de vídeos que abordou o uso do sensor infravermelho TCRT-5000 e do sensor ultrassônico HC-SR04.